o corpo vai crescendo em decência e ordem. Nós crentes, nós precisamos estar conectados num corpo só. E é de suma importância a gente estar ligado no outro. Até porque se um membro não estiver ligado no corpo, ele faleceu, né? Primeiro, membro da igreja, a identificação do cristão. Mediante seu sacrifício vicário, Jesus estabeleceu a igreja composta por todos os salvos para representá-lo na terra, glorificar o seu nome, proclamar o evangelho. As pessoas se convertiam e eram acrescentadas na igreja. De acordo com o contexto de Atos, após se converterem, as pessoas procuravam viver uma vida comunitária, expressando como verdadeiro cristão. Por reiteradas vezes, o apóstolo Paulo escreveu as cartas às igrejas porque sabia que lá tinha essa comunidade cristã, essa comunidade evangélica, esse povo que tinha uma sede de estar juntos, unidos em um só propósito, unidos em um só pensamento, unidos em um só Deus. E a Bíblia faz questão de falar igreja. Por que igreja? Por que igreja? Porque se a gente for, eu não sei hoje, mas hoje não, diga bem, mas hoje se você não tiver cuidado, o pessoal começa a fazer um grupinho de gente. E um dia desse eu vi um pastor reclamando sobre isso, que o pessoal começava a fazer um grupinho de gente e eles iam para as casas, chegavam lá, faziam os cultos, fazia culto, e aí eu estou abastecido, não precisa eu ir para o culto. Um dia desse eu fui pregar na igreja, o pastor estava tendo essa dificuldade desse povo que, não, vamos se reunir aqui, e o irmão entende um melhorzinho de Bíblia, aí beleza, aí quando chegava no dia do culto de ensino, os irmãos não iam para a igreja porque estavam se reunindo nas casas. Mas a Bíblia faz questão de dizer que a gente tem que se reunir na igreja. É aonde a gente faz parte do corpo de Cristo. E o que é a igreja? Todos nós sabemos que a igreja, ela vem da tradução grega, que é uma junção de duas palavras, que é a palavra ek, fora, e a palavra kletos, ou clésia, que chama de igreja. Ou seja, igreja quer dizer chamados para fora, e literalmente chamado do mundo lá fora para ser igreja. E quem falou isso não foi só o apóstolo Paulo. Quem falou isso não foi só João. Quem falou isso foi Jesus, quando deu como será a sua igreja. Ele fala, está lá? E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra faço o quê? Ele está dizendo assim, essa igreja, ela tem dono. Então cai por terra toda aquela ideia de pastor que diz, a minha igreja, na minha igreja você não faz isso. Beleza, se você tem uma igreja, você deve morrer por ela, até porque não vai dar conta, né? Então Jesus já deixou qualquer coisa. Olha, eu edificarei a minha, lá não estou vendo conta não, tá cá. Edificarei. Primeiro ele disse, essa é minha igreja. A segunda, ele disse, essa é minha igreja. A segunda, eu edificarei. E a terceira ele disse, eu vou jogar uma promessa. E essa promessa, homem nenhum dá conta cumprir a minha igreja. Os que são chamados do mundo lá fora para participar de um corpo de Cristo. Que promessa é essa? Ele diz assim, ó, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja de Jesus. As igrejas que a gente vê muitas pessoas por aí dizendo que é a igreja, eu sou crente, eu sou fácil. Não. Aqui a gente tem que participar dessa igreja para estar enquadrado nisso aqui, ó. Se a gente, pastor Marinho, se a gente não participar dessa igreja, a qual Jesus disse, essa é minha igreja, que estiver ligado no corpo, nós não estamos enquadrados nisso aqui. Que ele vai chamar de minha, vai edificar e vai fazer promessa. Mas eu creio que se nós estamos aqui é porque nós participamos dessa igreja de Jesus. A vida cristã se expressa em um contexto onde estamos todos na igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo em qualquer lugar do mundo. Ser crente é sinônimo de ser ligado ao corpo. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve participar. O comentarista diz assim: é notório ver no texto do Novo Testamento que quando o povo se convertia, depois que se convertia, eles queriam, eles desejavam estar ligado no corpo, expressando a sua fé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 e 15, não sei se o está aí, vai ver quando Jesus foi para o céu, voltou, os discípulos voltaram e se reuniram onde tinha os membros, aonde tinha crente, ali eles estavam. E a Bíblia diz que eles ficaram todos reunidos. Aí quem não faz parte do corpo, aí começa a sair. Às vezes tem pessoas que dizem assim: o irmão não deu conta de ficar na igreja, é porque não quis fazer parte do corpo, porque não está aqui. Mas para a gente fazer parte do corpo, no começo da lição já diz assim: a gente tem que ser chamado lá de fora para dentro de uma igreja, para participar de um corpo. E para participar desse corpo, a gente tem que deixar as coisas lá de fora, porque aqui dentro desse corpo não aceita corpo estranho. Todas as vezes que você coloca corpo estranho no seu corpo, automaticamente ele vai dar uma rejeição. O corpo de Cristo é assim também. Por isso que tem pessoas, eu já dirigi 2 anos, eu sei, a gente luta, pastor, imagina, a gente luta, e Deus até levanta a gente para orar por aquela pessoa e tal, e a gente daqui, a pessoa simplesmente olha para a gente e diz: não gostei da igreja, não vou sair. Por quê? Porque ele não quer fazer parte de um corpo. E para participar, fazer parte desse corpo, a pessoa tem que ter desejo. Eu tenho que ter vontade de chegar aqui e dizer: nossa, eu tenho prazer de estar na igreja. Porque se você não tivesse, às vezes a pessoa vem para cá só com: não, eu vou para cumprir tabela de domingo e terça-feira à noite, só para o pastor me ver. Não, eu chego, até sento aqui para um terno bonito, até sento para o pastor ver. Mas a Bíblia diz que é onde Deus vê o coração da gente, que a gente não está vindo para cá para fazer parte desse corpo. E a Bíblia diz que quando Jesus foi na ascensão, o povo se convertiu e queria fazer parte desse povo. O apóstolo Paulo, após ser batizado, procurou estar com os discípulos em Damasco. Quando voltou para Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi dizer assim: onde é que tem uma igreja aqui? Onde é que tem uma igreja? Eu quero ir para essa igreja. Eu quero ir para essa igreja. Eu passei alguns anos desviado, irmão. Eu tinha um desejo de voltar para a igreja. Até um dia que Deus disse: agora você vai voltar. E Deus apertou demais. E eu procurava uma igreja incessantemente. Eu não dei conta de dormir à noite, porque eu queria amanhecer no outro dia. Eu procurava nem que seja a igreja, entendeu? Universal. Em qualquer um eu entrava para aceitar Jesus. Até que você acha uma Assembleia de Deus, você é aqui mesmo, está entendendo? O povo gosta do mistério. É aqui que eu vou entrar. Aqui é minha casa. Então a gente tem que ter esse desejo de estar na igreja. E é preciso a gente ter vigilância. O comentarista ainda diz assim: é preciso a gente ter vigilância para não desprezarmos a relevância de estar junto.
preciso cuidado para não sermos influenciados pelo espírito da murmuração ou crítico. Aqui não tem. Eu tenho poucos meses que eu estou aqui, mas eu nunca vi. Mas não tem coisa pior você chegar perto de uma pessoa, irmão, como é que a igreja está fraca? Né? Tá ruim. Irmão, não vai não, irmão. Se eu fosse você, só murmura. Quando você vai ligar para ele, perdão, quando ele liga para você, você olha para um número assim, não vou atender não, porque é só murmuração. E essas pessoas, elas têm um poder de infectar a outros muito mais do que, parece que para o bem. Essas pessoas de murmuração, de tirar da gente da igreja, não, rapaz, lá o negócio está ruim, está fraco, não funciona. Aí a gente diz, mas sabe o que é mesmo? Aí vem a interatividade do nosso dia a dia, quando a gente menos espera, aquele desejo, aquele fogo, aquela paixão da gente estar junto, olhando para qual é a igreja que você congrega? Aí o outro diz, não, eu congrego na igreja Campinas, Vila Nova, eu congrego na igreja Jesus Foi Ali e Volta Já, na Espírito de Cristo, na Posto de Jacó. A pessoa pergunta logo aonde você congrega. Não é se você congrega em casa, é onde você congrega. Por quê? Porque não existe, eu vou falar de mim, não existe eu congregar na minha casa, sozinho. Não existe. Ezequiel dizer, não, eu vou congregar, hoje eu vou fazer em casa, você fazer a minha igreja no lar. Não existe isso. Até porque é o seguinte, se Atanias chegar a perder um membro, um dedo, eu continuo andando, porque eu perdi um dedo. Se você me ver na rua com 3 dedos, os 4 dedos, né? Ele perdeu um, está até governando o país, perdeu um. Agora, se pegar o dedo dele e colocar no canto ali, vai dar uma multidão dizendo, apareceu o quê? Um dedo morto. 4 dedos, está vivo, mas alguém perdeu o dedo. Então não existe Atanias, eu vou sair daqui, não vou ficar só em casa. Tá bom, crente isolado. Eu sou o mais certo, eu sou o mais crente. Deixa bem claro que não faz parte do corpo de Cristo. Nós somos um corpo de Cristo quando estamos juntos com Ele. Juntos e não separados, somos de Cristo. Juntos, olha só, juntos e não separados. Não está aqui, mas eu lembrei de uma passagem aqui. A primeira coisa que aquela mulher, a segunda coisa que aquele homem falou para aquela mulher sunamita, ele disse assim, vá a todos os seus vizinhos. Por quê? Ele disse assim, o seu marido, eu sei que ele era um homem crente. Seu marido era tão crente que ele juntou um monte de profeta e deixou guardado dentro de casa, e ele escondeu. Agora eu quero saber se você seguiu a mesma linhagem dele e era unida com o próximo. Fazer parte de uma igreja é tão sério que Hebreus diz assim, seguir a paz com a metade. Com quantos? Quando fala de paz, ela está falando de junção, de unidade. Aí daí eu olho para o pastor, vou falar para o senhor não vai bater em mim. Eu olho para ele e digo, não gostei de domar, não. Ele senta lá e eu sento ali. Aí eu pergunto, que céu eu vou? Para onde, pastor? Eu vou para que céu eu vou? Não, aí porque Deus vai dizer assim, não, eu vou arrebatar primeiro o pastor Zidomar, vou arrumar um cantinho para ele, você é o melhor de todos. Você fica aqui, eu vou botar um muro aqui em Jerusalém. Aqui não tinha muro dentro da casa, era um muro só para cegar Jerusalém, mas eu vou fazer um muro na sua casa. Não existe, gente. Seguir a paz com todos. Ainda tem mais outro.
Seguir a paz com todo e a santificação com todos, porque sem a qual ninguém, aí quebra todas as hipóteses de eu querer manipular Deus, de eu querer dar um jeitinho brasileiro, de eu querer entrar pela janela, mesmo que no céu tenha janela, mas não vai entrar, só vai entrar se for pela porta, e pela porta só entra se for unido um com os outros. Deixa eu te falar, vou falar ovelha, não vou falar bode. Bode não, bode faz questão, pastor Elimar, de ficar separado um do outro. Ovelha não. É por isso que a Bíblia diz que Jesus foi levado como uma ovelha. A gente sair de tardezinha lá no Nordeste, 4h30, 5 horas, já está escurecendo. A gente sair para buscar as ovelhas e às vezes uma ficava perdida. E ela ficava berrando alto até a gente encontrar. Quando elas me via, parecia que disse assim, pronto, agora eu estou em paz. Ela vinha, cheirava, ou se eu tivesse montado no animal, ela chegava perto do animal, mas sabia que eu estava ali, agora eu trouxe a proteção. E a gente levava ela para casa, e não era puxando não, ela já sabia o caminho de casa. Parece uma coisa... A gente estava poucos metros do caminho que levava para o curral, mas ela estava perdida porque não estava junto com o rebanho. Deixa eu dizer uma coisa, quem conduz as ovelhas é uma só, não são muitas. Se uma ovelha, olha só a unidade da ovelha, se ela chegar aqui perto de um corguinho, se uma pular, todas as outras pulam. Agora se nenhuma for, elas ficam ali paradas, pode vir predador, que ela não vai para lugar nenhum, porque elas são unidas, elas não abandonam elas. Por isso que diz, uma ovelha sem o rebanho é igualmente uma criança pequenininha sem sua família. Ligado aqui e aonde você chegar, a gente tem que estar ligado, porque nós não estamos ligados só em corpo, nós estamos ligados em espírito. Porque aqui é o corpo da igreja. Não, Jesus disse, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Tempo suntuoso, bom, um som, beleza. Mas Deus não habita aqui. Até porque se Ele habitasse, não precisava a gente fazer seguro. E agora parou, graças a Deus. Mas há uns anos aqui tinha um monte de pessoas, era uma pandemia de pessoas roubando o som de igreja. Então Deus não habita nisso aqui. Deus habita no seu povo, habita em você, não separado, quando a gente está juntos. Amém? Vamos correr. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja sobre si e nada poderia derrotá-lo ou detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Todos aqueles que fazem parte da igreja se tornam, todos aqueles que fazem parte da igreja se tornam um corpo, não vários corpos, se tornam um corpo e estão debaixo da bênção. Quando Cristo abençoou o corpo, seus membros de forma individual também são abençoados, porque a gente só é abençoado. Eu costumo dizer, quem quiser distorcer a Bíblia, que distorce. Quem quiser entender de outro jeito, entenda. Deus não vai trocar princípio para abençoar o pastor Elimar Júnior. Não vai. Para abençoar a Tanias, não vai. Para abençoar a Ana Paula, não vai. Para abençoar, seja lá, Deus não vai trocar princípio. Deus vai cumprir, a Bíblia diz que Ele vem cumprir os princípios. Aí se eu estiver dentro do princípio, aí sim, se estiver quadrado, aí as bênçãos de Deus vão chegar na minha festa, no corpo de Cristo, para a gente ser abençoado. Amém? A igreja de Cristo é defendida por Ele. Se nós estamos na igreja, aqui eu já dei uma pincelada, a igreja de Cristo é defendida. Vou fazer um comentário aqui do pastor Sérgio Costa, que escreveu na revista Betel de 2019, que ele fala sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi pregada também aqui nas cartas, a igreja que ela estava sofrendo uma perseguição, mas por essa igreja
ser uma igreja fiel, ser unida. Aí Jesus disse: não mexe não, não mexe não, não mexe naquilo que é meu não. Por ser uma igreja fiel e unida, no final do século I, no início do século II, houve uma grande perseguição. E Deus disse assim: olha, vocês vão escapar dessa horrenda perseguição que se levantou nas províncias do Império Romano. Porém, se vocês permanecerem em pé, fiel, não toca. Por isso que é bom, irmão. Primeiro, eu lembro, quando nós tínhamos as igrejas, todas as igrejas, quem tem mais de que 20 anos de crente vai lembrar, o ciclo de oração parecia uns cultos. Ainda hoje, pastor, lá em Salvador, na Assembleia de Deus Missão, tem um culto na terça-feira de manhã que dá 3.000 pessoas. As pessoas vão para o culto lá. O culto começa às 9 e termina meio-dia. As pessoas vão para o culto 6 horas da manhã. Aí põe as Bíblias assim, ó. No dia que vocês foram lá em Salvador, na Assembleia de Deus Missão, lá na Liberdade, na Avenida Lima e Silva. As pessoas vêm, colocam as Bíblias, colocam outras coisas, e aí vão tomar café. Para quando o pessoal chegar, já está marcado. Na terça-feira à noite, eles fazem o seguinte: eles vão de manhãzinha para o trabalho, aí deixa marcado as cadeiras, aí vão trabalhar. O trabalho já volta para a igreja. E eu via muitas vezes a pastora Maria Guiar. Depois você procura aí Maria Guiar, uma mulher que eu já vi paralítico andar, cego ver, eu já vi. Ela dizia assim: hoje nós vamos orar, toda a igreja reunida pelo casamento de fulano de tal que está ruindo. Cadê? Vem aqui. A pessoa ia sem vergonha, não tinha cerimônia, não tinha nada. Era toda unida e as pessoas oravam pelo casamento de fulano porque estava. Hoje parece que vai separar, vai, não. É Deus te livrando, dando livramento. Hoje apareceu uma palavra livramento. Eu não lembro dessa livramento que a gente tinha primeiro, era que livrava de nada. Deixa para lá. A igreja, essa igreja de Filadélfia, ela era unida. E Jesus disse: se vocês continuarem unidos, cuidando um do outro, aí as portas do inferno não prevalecem. Tem coisa melhor do que isso, né? Quando a gente está unido. Eu nunca vi, pastor, algum de vocês, com todo respeito, que tem alguns que são mais idosos do que eu nunca vi na vida alguém se levantar contra a igreja. O senhor já viu? Já viu alguém se levantar contra a igreja e dizer assim: eu me levantei contra a igreja do São Judas? Alguém já viu? E dizer assim: não, eu fui vitorioso, eu consegui vencer. Alguém já viu? Que a igreja tem dono. Como membro do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o Salvador. Primeiramente, nós somos ligados a Ele e com os demais salvos, para que tenhamos os mesmos membros iguais, cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, foi o que eu acabei de falar, se um membro padece. Eu estava falando com daquela missionária Lídia, ela não está por aqui não, né? Eu vejo ela na correria dela para cuidar de uma pessoa que precisa de um gás, que precisa de uma cesta básica, que precisa disso, que precisa daquilo, sabe? Sabe, assim, o desejo que ela tem de fazer e a satisfação, o desejo atrelado à satisfação que ela tem de fazer essas coisas. Sabe por quê? Não é porque ela tem um coração bondoso, é porque ela faz parte de um corpo. E nisso, o presbítero Ezequiel, o evangelista Ezequiel, Deus vai colocando no coração dela esse desejo de abençoar o próximo. Não, fulano tal precisa, então vamos ajudar ele. Está padecendo, vamos orar por você. Bora, se ajoelha aqui, vamos orar todo mundo junto.
se alegrar, se alegre com os que se alegram, mas chore também. Foi pregado naquele dia naquele dia lá da casa do goleiro, né? Não sei quem foi o pastor que pregou, que falou que Neemias, foi Neemias que foi reconstruído, disse assim, ó, todo dia aí com um sorrisão, né? O sorriso não está dando certo não, agora eu vou. O que foi, rapaz? Foi o senhor que pregou? Não lembro. Quem foi que pregou, rapaz? O Niels foi. Que todo dia ele ia lá no copeirinho com um sorrisão. Eu falei, já? Aí você está feliz, né, filho? Então vamos me alegrar com vocês. Não, mas o negócio, eu tô triste, é porque eu tô. Aí esse aqui não está dando certo não, agora eu vou chorar. É a primeira vez que ele vai chorar. O que foi, rapaz? Ele só deu certo. Então a gente tem que chorar com os que choram. Ele estava se alegrando com o rei, mas os que estavam lá estavam chorando. Ele disse, eu vou chorar com os que choram. Porque a gente tem que estar ligado nesse corpo para fazer exatamente isso. E além disso, é por intermédio da salvação em Cristo Jesus que nos tornamos filhos de Deus e herdeiro de suas promessas e participantes de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tem pessoas que dizem assim, olha, Deus vai mandar. A Bíblia diz que Deus já liberou, não vai liberar mais. Se eu e você não estamos vivendo é porque alguma coisa está errada comigo e com você. Mas Deus já liberou todas as bênçãos no reino celestial. É só eu e você tomar posse. Às vezes a bênção está para cá e o Atanías quer ir para ali. Aí não tem como, né? Membro da igreja, sob liderança espiritual. O apóstolo Paulo reconheceu que os dois mais importantes ministérios de um líder é pregar e orar. Olha, você põe Atos dos Apóstolos 6:4 para nós, por favor. O que está dizendo? Toda a igreja, 1, 2, 3, mas nós ele diz assim, os dois ministérios mais importantes é a pregação do evangelho e a oração. Essa oração muitas vezes é chamada de intercessão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Deus muitas das vezes mostra o seu problema para o pastor muito antes que você descubra? Às vezes a pessoa chega, pastor, eu vou mandar para você, tá bom, a gente dá só uma, entendeu? Não, é verdade. E Deus dizendo, meu filho, eu já te mostrei. É porque ele é o líder espiritual acima de mim, vamos lá, a nível nacional, o bispo Samuel, estadual Samuel Ferreira, estadual bispo Ives, igreja, ministério Abidaí, e aqui o pastor Elimar. Aí vem canalizados. Deus não vai mostrar primeiro para mim, para eu, para depois mostrar. Não vai. Tem umas doutrinas por aí que não vai. Não tem. Se não tem na Bíblia, eu não vou enganar ninguém. Não vai. A relevância da intercessão, né? Eu já falei do apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo elogiou o combate de Epáfra, líder da igreja em Colosso, que demonstrava na oração por eles a sincera e amorosa e perseverança, a oração de um pastor por um rebanho trará vitória abundante. Não, você quer ser... Olha, vou dizer um negócio para vocês, para nós. Vou te falar um negócio para a gente. A gente quer ser abençoado. Pede seu pastor para orar, irmão. Se orar, está na Bíblia.
Se está na Bíblia, eu prefiro acreditar nela, pastor Maria. Gosto muito do Senhor, mas eu prefiro acreditar nela. E um pastor orou pela gente, né? O Rucho Cheder, da epístola da prisão, na vida de Paulo no 2005, ele fala assim, comentando sobre a igreja de Colossos, pontua que Epáfra, além de sua dedicação e obediência a Cristo, era também grande homem de oração. Epáfra era um homem de muita fé, esperança e oração. Não deixava de suplicar a Deus pelos crentes em Colossos, pedindo que mantivesse em pé, maduros ou perfeitos, e plenamente convencido da verdade do Evangelho, como sendo plena a vontade de Deus. Não devemos esquecer que a relação entre a preocupação é literalmente luta. Às vezes eu não quero orar pelo... Como é que o nome pôs a mão na cabeça quando o senhor? Eu não quero orar pelo Laércio, porque quando eu vou orar por ele, que ele é um membro dessa igreja, eu vou estar tomando para mim a mesma luta que ele está sentindo. Eu não vou orar por ele não, deixa para lá, é mais fácil. Eu sou professor. Ele está dizendo aqui, Epáfra, ele fazia o que? Ele fazia era orar pelos que tinham problema. Quem não se envolve na vida dos outros, tal como os pais se preocupam pelos filhos, procura ansiedade sentirá. Não era caso de Epáfra que nem de Paulo que orava. Paulo chegava e sempre ficava, eu vou orar por você. Está pensando do quê? E outra coisa, os profetas, eles sentiam a dor do pastor Zindomar. Ele sentia a dor da gente. Quando chegava lá, eu estou sentindo a sua. Por quê? Um dia desse eu disse, eu queria sentir esse negócio. A gente tem uns pedidos bobos, sabe? Não sei para que esse negócio. Eu disse, Senhor, eu queria sentir o que os profetas sentiam, pelo menos uma vez. E eu fui pregar em Aparecida. Eu saí de casa chorando, do nada, hein? Fechei o vidro do carro e fui chorando. Uma chuva e eu chorando, e uma dor, um aperto na alma. E eu sentindo um gosto amargo, como se fosse da morte. Eu disse, meu Deus. Quando chegou lá, eu terminei de pregar, tinha uma menina assim, Deus disse, chama ela aqui que eu vou curar ela do câncer hoje. E a mesma dor que eu senti assim, eu disse, vem aqui, eu disse assim, você veio hoje, você está vindo agora de um consultório, você tem um papel na sua mão que o médico disse que você está com câncer no seio, do lado direito. Não é verdade? Aí estou, mas Deus vai te curar agora. Aí Deus curou, quando terminou, acabou a dor em mim. Aí eu vim perguntando, Senhor, por que você não pedia para você sentir o que os profetas sentiam? Então o profeta, ele sentia o que eu sentia. Do mesmo jeito a igreja, a gente sente as dores um do outro. Ser membro da igreja nos faz descobrir os dons ministeriais. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram otorgados por Deus para desfrutar do Evangelho. Às vezes a gente olha para o irmão e diz, aquele irmão não tem chamado. Tem. A gente começa a conviver com ele, sabe, esse irmão sabe que dá para dar uma saudação? Sabe que aquele ali é bom na portaria? Isso é no convívio, é no dia a dia. Rapaz, sabe que aquele irmão ali serve para ser alguma coisa na escola bíblica dominical? Sabe que aquela irmã ali, a gente até pensava que ela tinha a voz desafinada, mas não tem não, ela dá para cantar o zinho da harpa e canta bem. Sabe a Atanias? Sabe? Não, a Atanias é o crente pato. Depois você descobre o que é, né, pastor Alimar? Então, concluindo, o cristão maduro na fé ajuda quem... Eu queria falar isso aqui, mas não dá tempo, vamos lá. Ajuda quem está iniciando. No Antigo Testamento vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo Moisés, e depois Eliseu servindo Elias. Vemos também o exemplo no Novo Testamento de Paulo, chama Timóteo, e por aí vai. A Bíblia diz que a gente, os mais fortes
a gente tem que dar mão aos mais fracos, não com as pessoas fraquinhas. E tem gente que na igreja, que a vida toda e não consegue, parece que não consegue andar, parece que ele, por mais que ele se abasteça da palavra, ele não dá conta de andar. E a Bíblia diz que é com isso que a gente, se é forte, então não vai zombar não, dê a mão a ele, segura ele, diz assim, vamos andar junto, porque você faz parte desse corpo, do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é meu irmão também, nós somos um membro só, Que Deus nos abençoe, que sejamos essas pessoas na igreja, que não deixemos de estar junto com os outros, nas reuniões, nos cultos, e fazer parte de um só corpo. Não existe dois, é um só, de um só corpo e uma só noiva. Jesus vem buscar uma noiva, não vem buscar várias. Ele vem buscar eu e você, que fazemos parte dessa noiva.